pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar trabalhando um pouco mais sobre como fatiar e picar os dados da linguagem R. Basicamente, então, é filtrar linhas e selecionar colunas dentro da linguagem R. Para isso, a gente está com a IDE do RStudio aberta e a gente está trabalhando com o R Notebook. Então, a gente vai estar utilizando o pacote Tidyverse. Podemos estar instalando o pacote Tidyverse através da função install.packages ou até mesmo através do botão packages install. Como eu já tenho instalado, vou fazer apenas a leitura do pacote através da função library Tidyverse. Nós temos a leitura do nosso pacote em si. A leitura dos nossos dados, a gente vai estar trabalhando com um dado da planilha CSV, que está hospedado dentro do meu GitHub, luapot10, e esse é o link do código, link da planilha com o raw. Então a gente precisa ter esse raw, com esse link a gente consegue fazer a leitura dessa planilha em si. E além da leitura que a gente está fazendo aqui com o read.csv, eu estou utilizando o pipe. Estou fazendo uma modificação na minha coluna chamada class, transformando ela para factor nesse caso. Então, vamos fazer a leitura desse dado. Então, basicamente, o fatiar e o picar, ele é o slice and dice em inglês. Então, nós temos para picar, que seria o dice, é a função basicamente select que a gente acaba utilizando. Então, por exemplo, se eu quero utilizar apenas a primeira coluna desse meu data frame ou desse objeto data que contém o meu data frame, eu faço da seguinte forma. Então, eu utilizo a função select, a gente está utilizando o pipeline de programação bastante utilizado, que é o pipe, né? E a gente acaba utilizando apenas a numeração da coluna que a gente quer, apenas a primeira coluna, então select apenas a primeira coluna vai nos estar retornando a primeira coluna desse meu data frame. Se eu gostaria de ter a primeira coluna e a quarta coluna, eu acabaria utilizando a vírgula aqui para estar adicionando essas colunas dentro do comando ou da função select. Se eu gostaria de estar selecionando da primeira coluna até a quinta coluna desse meu data frame, eu posso estar utilizando dois pontos nesse caso e estaria selecionando a primeira até a quinta coluna do meu data frame. Caso eu queira apenas a última coluna do meu data frame, eu posso estar utilizando o argumento last call, abre e fecha parênteses, dentro da função select. Há também a possibilidade dentro da função select de a gente estar selecionando colunas e desselecionando colunas. Então, com o sinal de menos antecedendo o número da coluna que a gente gostaria de estar selecionando. Então, nesse caso, com esse comando aqui, a gente estaria selecionando todas as colunas, exceto a primeira coluna. Então, a coluna N, que seria a primeira coluna aqui, não estaria sendo selecionada nesse caso. Da mesma forma, a gente pode estar utilizando um conjunto de colunas que a gente gostaria de estar desselecionando através do C, de concatenar. Eu não quero mais selecionar a primeira até a quarta coluna. Então, eu acabo fazendo um concatenate das colunas que eu não quero selecionar e utilizando o menos antes desse concatenar. Dessa forma, nós temos a seleção das colunas, exceto da primeira até a quarta coluna. Certo? Tem diversas formas de selecionar as colunas. Essas são as mais fáceis, utilizando apenas números, né, para selecionar as colunas, ou um argumento last call, por exemplo. No entanto, tem diversas outras formas de estar selecionando colunas. Para selecionar linhas, nós temos a questão do slice. Então, esse fatiamento do data frame ele pode ser feito com as funções slice, que nada mais é do que um filtro ou um filter de linhas. Então, nesse caso, nós temos a função slice, se a gente gostaria de estar selecionando apenas a primeira linha. Então, data pipe slice, a primeira linha. Então, nós temos selecionado a primeira linha, todas as outras colunas dessa primeira linha estarão presentes. Caso eu queira utilizar ou selecionar apenas a última linha,
nós temos o argumento n abre e fecha parênteses para estar filtrando, então no caso, a última linha. Então nós temos, como esse data frame tem 100 observações, nós temos o n igual a 100 aqui sendo filtrado com essa função slice e o argumento n abre e fecha parênteses. Também temos a possibilidade de estar filtrando um conjunto de linhas com a questão dos 2 pontos. Então nós estaríamos nesse caso selecionando ou filtrando a partir da linha 95 até o final do conjunto de dados. Teríamos então essa verificação aqui com esse comando. Também podemos desselecionar ou desfiltrar, então no caso, linhas do conjunto de dados através da utilização do menos antes do conjunto de dados. Então eu quero desselecionar o conjunto de dados ou as linhas de 1 a 4 e gostaria de estar utilizando o restante dessas linhas. Então, se nós rodarmos isso, nós temos então a 1 até a 4 ausente no data frame e o restante das linhas está presente. Então nós temos 96 linhas nessa rodagem desse código. Nós temos também a possibilidade de estar rodando o slice underline head. Então ele acaba utilizando ou pegando a primeira linha do data frame. E esse slice underline head, nós temos o argumento de n. Então eu gostaria de estar pegando as 5 primeiras linhas. Eu coloco um slice underline head, n igual a 5. Nós temos a seleção das 5 primeiras linhas. Da mesma forma do slice underline head, nós temos o slice underline tail. Tail é cauda, então é o final desse data frame. Então se nós temos o data pipe slice underline tail, nós estaremos pegando a última linha do nosso data frame. E se a gente colocar slice underline tail e um número para a gente selecionar, a gente acaba pegando as últimas 5 linhas, nesse caso com n igual a 5, do nosso data frame em si. Nós também podemos estar utilizando a função slice underline sample, então para selecionar 5 linhas de forma aleatória no nosso data frame. Nós temos então essa geração de linhas. Nós temos o argumento replace igual a true. Como nesse caso a gente está selecionando apenas 5 linhas de 100 linhas, a questão de repetir uma linha ela é bastante improvável, né? No entanto, com esse argumento replace igual a true, ele pode estar sendo repetido essa linha em si. Com nosso azar não acabou repetindo nesse caso, mas esse é um argumento que torna a possibilidade de estar repetindo linhas dentro do slice underline sample. Nós também, ao invés de estar selecionando o número de linhas, a gente pode estar selecionando uma quantidade de linhas visto a proporção do nosso data frame. Como o nosso data frame tem 100 observações e a proporção que eu coloquei aqui é igual a 0.06, então nós temos basicamente 6% desse data frame sendo selecionado, então seria 6 linhas de 100. Aqui está as 100 linhas de 100. Nós também temos a função slice underline min para a gente estar selecionando se a gente colocar aqui, por exemplo, o argumento ou a coluna que a gente gostaria de estar selecionando com os valores mínimos dessa coluna e a gente gostaria de estar pegando os 5 valores mínimos dessa respectiva coluna, nós estaríamos tendo esse resultado aqui. Então nós temos o valor mínimo da coluna B0 é menos 10 e assim por diante, os 5 primeiros valores do mínimo, os 5 menores valores, nesse caso, nós temos selecionado através da função slice underline min. Da mesma função slice underline máximo, pegamos os 5 valores máximo dessa coluna B0 GCVI. Da mesma forma, ou na verdade de forma um pouco diferente, nós temos a função top underline n. Então, nesse caso, a gente estaria pegando as 5 primeiras colunas, as 5 primeiras observações com o maior valor da coluna B0 GCVI. No entanto, aqui nós podemos ver que ela ordenou de forma
decrescente, né? 13, 9, 8, 8, 7, visto que é o máximo. Só que nessa forma, utilizando a função top n, ele acaba printando novamente as 5 maiores valores, né, dessa coluna B0 GCV. No entanto, ela ordena pela primeira coluna, pelo N nosso, certo? Ela não ordena ela, apenas apresenta essas observações nessa forma. Se eu colocar aqui, por exemplo, top n menos 5, ele acaba pegando os 5 valores com menor valor, como se fosse o slice min. Da mesma forma, não ordenando eles pelo valor, mas apresentando ele na sequência que ele se apresenta dentro do data frame. De forma similar, quando a gente utiliza o prop, nós temos o top underline fraction, ou top underline frac da função, né? Então a gente acaba utilizando o valor que a gente gostaria de estar utilizando dessa fração e acaba utilizando o B0 GCV. Então a gente gostaria de estar pegando os valores top, né, com a fração de 0,06 e acaba gerando esse resultado aqui. Então ele não ordena novamente pelo valor da coluna B0 GCV e ordena pela ordem de ocorrência dentro desse data frame. No entanto, ele nos printa esse resultado aí. Certo, pessoal? Aqui são algumas funções básicas de select e slice, ou filter de linhas dentro da linguagem R. E muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.